Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e é com imenso prazer que eu estou aqui para estudar com vocês a revista LPD, Lições da Palavra de Deus. Essa revista ela é uma publicação da editora Central Gospel e ela aborda aí um tema interessantíssimo que é a Escola Bíblica Dominical. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho da lição de número 6, Jonas, o missionário descontente. E para começar, vamos estar vendo aí o nosso texto bíblico básico que está lá no livro do profeta Jonas, capítulo 1, dos versos 1 ao 4, versos 15 e verso 17. Também temos aí o capítulo 2, verso 7 e verso 10. E por fim o capítulo 3, os versos 1, 2, 4 e 5. Temos também aí o nosso texto áureo que está lá em Jonas, capítulo 3, verso 10 e diz: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Vamos também aqui para a nossa palavra introdutória, que diz assim: Jonas foi filho do profeta Amitai, da cidade de Gat-Efer. Considerando que ele foi contemporâneo de Jeroboão II, sua visita a Nínive, capital da Síria, teria ocorrido ao final de seu longo ministério em Israel, aproximadamente em 765 a.C. Naquela ocasião, o profeta teria escrito o seu livro relatando a sua profecia aos ninivitas. Então a gente tem aí, né, alguns dados referentes à pessoa, né, de Jonas, né, a pessoa de Jonas. E é bom lembrarmos, tá, para começar essa lição, é bom frisarmos o fato de que nós não sabemos muito acerca desse profeta. É mais um daqueles profetas que, quando a gente vai parar para estudar um pouco mais sobre eles, a biografia desse profeta, a gente não consegue achar tanta coisa relacionada a ele, né, referente a ele. Então, o que a gente tem de Jonas é o que está aqui, um pouco já dentro desse slide. Nós temos aí, a princípio, né, o nome, Jonas. Temos o hebraico, né, com o significado desse nome dele aqui, que é Yoná, a pronúncia, né, Jonas, no português, no hebraico Yoná, e o significado é pombo ou pomba, como é mais comum entre as pessoas aí. Sabemos que ele era um profeta, filho de um outro profeta também, cujo nome do pai dele era Amitai. Temos aqui também o hebraico, o nome do pai dele, Amitai, lembrando que Ami, né, quer dizer meu ou minha, né, Ami, minha. E a ideia aqui é Tai ou Tai, verdade, sinceridade, integridade. Então, né, há quem diga que o nome desse profeta, que é o pai de Jonas, que quer dizer minha verdade. Sabemos também, como já vimos aqui, que ele era da cidade de Gat-Efer, na região norte ali, e que ele teria, né, exercido seu ministério nos dias de Jeroboão II, o rei Jeroboão II. Prova disso é que nós temos lá uma referência bíblica, histórica, com relação ao nome deste homem, de seu pai, lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo de número 25, na qual, através de uma profecia dele ali, a gente percebe uma restauração lá gigantesca ocorrendo no reinado de Jeroboão II. Né? Então, a gente precisa parar para entender esse ponto aí, que a gente não tem muitos dados relacionados a esse profeta. Outra coisa também, ligado aqui ainda a esse livro, acho que é bom, compete falar sobre isso na introdução, é o fato de que nem todos concordam que este livro do profeta Jonas, né, haja visto uma série de coisas que acontecem lá no conteúdo desse livro que não são interessantes. Então, analisando aquele contexto, né, as questões relacionadas ali, nem todos concordam que este homem realmente tenha existido, ou pelo menos concordando que ele existe, com base já a um relato histórico aqui, acabam concordando que nem tudo que está descrito no livro dele aconteceu literalmente. Então há quem diga que esse livro é uma espécie de parábola, uma história, é algo criado pela tradição bíblica, tradição judaica. Então nem todos concordam com essa historicidade, com esses fatos literais ligados ao livro do profeta Jonas. Tá? Mas quanto a isso a gente pode ficar tranquilo, porque a gente percebe lá no Novo Testamento, né, em Mateus capítulo 12, a partir do verso 39, a gente vê Jesus fazendo uma menção do profeta Jonas, quando ele vai falar acerca ali, né, da ressurreição dele, da morte, da ressurreição, e desses 3 dias que ele passaria ali após, para por conseguinte viesse ressuscitar. Então ele usa como exemplo o que aconteceu com Jonas, e as palavras de Jesus nos dão a entender que Jonas é realmente um personagem literal, histórico, que a história por trás lá de tudo que aconteceu com Jonas, desde o ventre do peixe, que a gente vai ver já isso aqui com detalhes, que aquilo é histórico. Então a gente passa a ver no livro, no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Cristo,
que Jesus cita Jonas, dando-nos a ideia de que realmente é algo histórico, isso teria realmente acontecido, tá? Vamos ver algumas coisas interessantes mais ainda ligadas no livro de Jonas. Então, outra coisa para começar, gente, eu queria fazer com vocês aqui, antes de a gente ver, conhecer um pouco mais desse livro, eu queria fazer algumas considerações, ou pelo menos uma consideração aqui, algo que a gente precisa parar para entender antes mesmo de falar e comentar essa lição. Eu acho que eu não poderia, eu não conseguiria comentar essa lição sem primeiro falar o que eu preciso dizer aqui. Então, para começar, o que eu queria dizer? Vamos lá. Estamos diante de um livro rico em detalhes e, por isso, precisamos ter o cuidado de não focarmos só nos mesmos e acabarmos com isso nos esquecendo do principal, que é o tema central, né? O qual é, vamos falar agora. Então, a princípio, gente, o livro de Jonas. Pensa num livro rico, tá? Tem muitas coisas aí interessantíssimas, detalhes maravilhosos ligados em relação à fúria do mar sobre aquele barco, o profeta sendo do barco arremessado às águas e o mar se acalma quando o profeta chega às águas. Isso é maravilhoso, é um detalhe interessantíssimo. O fato de um peixe ter vindo, né, um grande peixe ter vindo engolido esse profeta e o profeta ter ficado vivo ali, permanecido vivo por 3 dias no ventre daquele animal, daquele peixe. Isso é interessantíssimo também, um detalhe riquíssimo. O fato de esse peixe ter vomitado o profeta lá na praia, né? E dali ele se levanta a pregar, então ele prega, há uma conversão, a gente já adiantando alguma coisa aqui, mas eu creio que você já conhece, é muito conhecido esse texto. Então há uma conversão em massa lá na cidade de Nínive, e é interessante que o profeta meio que não se agrada de ver aquela cena, ele sai da cidade, se assenta num lugar, Deus ali faz brotar uma planta, né? Há traduções que vão dizer aboboreira, né? Um pé de abóbora vai brotar por cima dele, e naquele momento ali Deus vai permitir com que um verme, um bicho, um animal coma aquela planta e ele, agora o sol batendo nele, Deus manda um vento oriental, o sol começa a bater em Jonas e ele fica meio que atordoado com aquela situação, né? Ele fica meio entristecido e Deus agora vai indagar ao profeta. E olha que coisa interessante. Então são muitos detalhes que muitas vezes a gente se pergunta, né? Muitas coisas relacionadas a que animal seria esse que engoliu Jonas, que bicho seria esse que engoliu ele. Então a gente para muitas vezes para ficar olhando esses detalhes, que é claro, são importantíssimos, a gente precisa entender muito sobre isso, mas às vezes a gente focado na EBD, focado na lição, e esse é o meu medo, professor que me ouve aí, caro amigo professor, superintendente ali, pastor que está diante também da sua igreja, às vezes a gente pode passar ali toda uma aula, né, toda a EBD, falando desses detalhes, focando nesses detalhes, e acabar muitas vezes não conseguindo transmitir aos nossos alunos, aqueles que nos ouvem ali, a mensagem central, o tema central desse livro. Então, o apelo que eu faço a você que vai estar lecionando aí, por mais que você foque nesses detalhes, por mais que você julgue tal questão necessária, tais questões necessárias, como focar, como explicar, como tentar falar o que animal era aquele, o porquê da água ter parado, Jonas ter escondido, ele escondeu. Por mais que você passeie por esse livro tentando provar e mostrar a historicidade desse livro, mas eu te peço, se for possível, se possível for, não se esqueça do tema central. Tá? E qual seria esse tema central? Vamos ver aqui. O amor e a misericórdia de Deus se estendem a toda a raça humana e não apenas aos seus eleitos, ou seja, os servos do Senhor. Então a gente precisa parar para entender isso aqui. A gente vai falar de muita coisa e eu vou tentar falar aqui na medida do possível. Eu quero lutar para que não seja um vídeo muito grande, muito extenso, a fim de que você consiga participar junto a nós aí. Mas a ideia é a gente parar, pelo menos em loco ali, em sala de aula, na igreja, onde a gente estiver lecionando, que a gente não se esqueça disso. O principal ali para as pessoas que vão estar nos ouvindo, nossos ouvintes, nossos alunos, é entender o tema central deste livro. Ainda que surjam muitas curiosidades, né, teológicas, históricas, milagres que ali aconteceram, maravilhas que esse livro registra, mas a gente não pode de maneira nenhuma sair, fugir ou se esquecer desse detalhe. Eu poderia falar isso lá na conclusão desse vídeo, mas eu corro também esse risco de acabar me esquecendo. Por quê? Porque vocês que nos acompanham no nosso canal sabem que os nossos vídeos hoje não são editados, tá? Eu não consigo hoje editar os meus vídeos. Por quê? Porque eu não tenho ainda recursos, né, para fazer isso. Eu já falei em vídeos anteriores, você que está nos assistindo, que nos acompanha nesse canal, sabe disso. Então eu não tenho hoje
um computador bom o suficiente para que eu possa fazer edições, porque às vezes eu vou renderizar, né, que é a palavra que diz lá para o vídeo, e às vezes por o meu computador ser muito fraco, então há vídeos que demorariam 9 a 10 horas ou mais para renderizar, então não teria tempo hábil, nem sempre fica uma boa qualidade. Então eu não tenho hoje uma câmera de qualidade, uma câmera boa, HD, às vezes você percebe que a imagem não é aquela coisa maravilhosa, então eu preferi iniciar o trabalho mesmo sabendo que eu não teria condições de ter um vídeo de qualidade para apresentar a vocês, talvez o áudio também não sei se está baixo, eu não tenho aquele microfone, aquela coisa toda, mas eu preferi trabalhar com o que eu tenho, porque a princípio, porque se eu fosse esperar chegar todo esse recurso financeiro para que eu pudesse investir em tecnologia para melhorar aí a qualidade, pelo menos a qualidade audiovisual do canal, talvez eu não teria feito esses materiais, gravar esses vídeos, eu não conseguiria fazer o que eu estou fazendo hoje. Então eu vou tentando aí, quando essas coisas surgirem, quando eu tiver condição de ter uma câmera melhor, poder fazer uma edição, uma montagem, aí a gente vai fazer o máximo para melhorar. Mas por enquanto a gente vai tentar fazer direto. Então meu vídeo, como vocês perceberam, é direto. Eu começo a gravar e vou até o fim. Então imagina aí, se eu estiver gravando um vídeo de 1 hora e errar com 50 minutos, eu tenho que voltar lá atrás e falar tudo de novo dentro desses 50 minutos. Mas a ideia básica é essa, então por isso que eu estou explicando aqui. Então você, professor, para a gente começar agora a aula, foque nisso aqui, tá? Então talvez eu tenha segurado, eu agarrei um pouco aqui na introdução para falar sobre isso aqui, mas porque isso aqui é importantíssimo. Então foque aí, ainda que você traga os detalhes, mas jamais se esqueça disso aqui, tá? O tema central desse livro é entender que o amor e a misericórdia de Deus, eles se estendem a toda a raça humana. Por quê? Porque às vezes a gente acha que só os crentes, só os santos, só os servos, só os salvos alcançaram, alcançarão a misericórdia de Deus, detêm o amor de Deus. Então a gente pensando assim, às vezes a gente acaba se tornando meio que exclusivista. E, na verdade, é um pouco do que Jonas viveu. Jonas era meio exclusivista. Ele achou que aquele amor de Deus, aquela misericórdia de Deus, a paciência, por assim dizer, era só com a nação dele, com Israel. Então a gente às vezes acaba só conversando entre crentes, demonstrando amor só para com quem está do nosso lado, os cristãos, e acaba esquecendo daquelas pessoas que estão afastadas do Senhor. Então, foque nisso aqui e vamos começar a nossa aula aí. Para a glória de Deus. Vamos lá. Então, o primeiro tópico vai dizer o seguinte: a ordem de Deus e a desobediência de Jonas. Nínive, vamos lá. A cidade de Nínive foi fundada por Nimrod. Aí nós temos o nome dele aqui, né? Nimrod, do hebraico. Está lá em Gênesis 10, versos 8 a 11. E posteriormente tornou-se a capital do Império Assírio. Nínive é a transliteração da palavra Nínive, do hebraico, né? E os vocábulos do vocábulo assírio, Ninus ou Ninuá. Então nós temos aqui, a princípio, né? Vamos lá um pouquinho, umas imagens que ilustram, né, a antiga Nínive. Hoje está ligada aí, né, hoje há uma diferença nessa região, há ruínas aqui, mas o que a gente percebe, né, é uma imagem, aqui a origem, né, nos é dada lá no livro do Gênesis, capítulo 10, nos mostra aí a presença e a participação desse homem chamado Nimrod, né, o Nimrod do hebraico. O Nimrod lá foi, né, o famoso Nimrod, foi um daqueles que participaram da criação dessa cidade. E nós temos aqui também, dentro do acadiano, o nome da cidade, Ninus, ou Ninuá, como está escrito aqui, ó, Ninuá. Ok? Vamos continuar aqui então. Ninus, esse era um dos nomes da deusa da fertilidade, da sexualidade e da guerra, a deusa Istar, né? Ou como também é conhecida, Ishtar, essa pronúncia também aí. Também conhecida entre os cananeus como Astarote, ou Ashtaroth. Então, a gente, olhando aí para a Bíblia Sagrada, a gente não vai ver esse nome aqui, né? Ista ou Ista. Mas é bem comum entre nós esse nome Astarote, né? A deusa Astarote. Como nós vemos lá, entre o povo cananita tinha a crença nessa divindade. Então, o nome da cidade estaria atrelado também ao nome dessa deusa, né? Ou pseudodeusa, como assim você quiser chamar. Então, só uma referência aí. Dando continuidade aqui, a fuga de Jonas. Vamos lá. O profeta deveria seguir para leste, 800 quilômetros, né, ele deveria seguir aí para leste, mas embarcou em um navio com destino a Tarsis, antiga Tartessos, né, ou Tartessos no latim. Então, no grego aqui, Tartessos e Tartessus no latim. Cidade localizada ao sul da Espanha, que ficava a oeste, 3.200 quilômetros. Então, o que a gente percebe aqui, dentro dessa linha, ainda focando, né, ligado à revista, estou trabalhando aqui com a revista,
uma parte dela, é entender o seguinte, que Deus agora, né, ele dá uma ordem ao profeta, a gente analisa isso lá no capítulo 1º, Deus vai dizer para Jonas, olha Jonas, levanta-te e clama lá, prega contra a cidade de Nínive, clama contra ela. Então é interessante que Jonas ouve o que Deus fala e ele se levanta, mas não para ir à cidade de Nínive, ele se levanta para fugir. E nessa visão dele de fuga, ele decide fugir para Tarsis. E quando a gente passa a olhar no mapa, está aqui embaixo, você percebe uma coisa. Ó. Ele estava aqui, daqui ele vai para um lugar, um porto marítimo chamado Jope. E de Jope, ao invés dele dirigir-se a Nínive, como Deus havia dado essa ordem a ele, no máximo que ele levaria, segundo consta, 800 quilômetros de viagem, mas ele decide fugir para 3.200 quilômetros. Olha que coisa interessantíssima. Né? Muitas vezes isso aqui, gente, representa um homem longe da presença de Deus. Quando a gente olha aqui, eu estou analisando Jonas, mas perceba uma coisa lá. Dá uma olhadinha. Aí você, lá no Lucas 15, a famosa parábola do filho pródigo. Olha que coisa interessante. A parábola é conhecida e vai dizer que um homem tinha 2 filhos, o mais moço desses filhos pediu ao pai a parte que lhe cabia da herança, o pai divide a parte entre os 2 filhos, aí passando não muitos dias, esse filho pega tudo que é dele, juntando tudo que é dele, ele parte para uma terra distante, uma terra longínqua. Ou seja, esse filho que morou a vida inteira com o pai decide agora viver longe, afastado. A Bíblia vai dizer lá em Lucas 15 que ele foi para uma terra longínqua. A Bíblia faz questão, Jesus faz questão em contar na parábola que esse filho decidiu ir para longe. Lembrando que o pai da parábola, a gente sabe que é Deus, há uma alusão ali a Israel e os gentios, e há outras aplicações que muitos fazem, né, como aquelas pessoas que saem da presença de Deus, uns que ficam na igreja, mas a ideia é entender que esse filho vai para longe, ele se distancia, ele vai para bem longe da presença de seu pai. Olha que coisa interessante. Aqui a gente percebe isso também acontecendo aqui, de forma bem interessante. A gente percebe aqui o profeta Jonas, né, indo para longe, tentando fugir da presença de Deus. Então, ao invés de pegar um caminho curto, que é o caminho da obediência, ele decide pegar um caminho largo, espaçoso, grande, que é o caminho da desobediência, mas que no fim desse caminho nos leva à morte, à tristeza, à queda, à ruína. Então, muitos hoje agem dessa forma, preferem tentar fugir da presença de Deus, desobedecer a Deus, do que realmente fazer aquilo que Deus lhe manda que faça. Olha que coisa interessantíssima. Nós temos aqui, gente, um texto bem interessante que seria aí, a princípio, tá? Nós temos aqui o texto bíblico lá referente ao capítulo 1º, verso 3 de Jonas na Bíblia hebraica. Por que eu coloquei esse texto aqui? Porque aqui embaixo, aqui, você vai perceber na minha imagem, focado ainda na revista, vai dizer o seguinte: o profeta não tentava fugir apenas da incumbência de levar a mensagem de Deus aos ninivitas, mas fugir de diante da face do Senhor. Né? Está lá em Jonas 1, verso 3. Como se isso fosse possível. Então, o que a gente vai perceber aqui, ainda baseado na revista, você professor que vai estar de posse dela aí, lembrando, gente, que eu ainda não consegui, até queria abrir um parênteses aqui, eu ainda não consegui a revista. Esse material que eu estou usando aqui é um material que eu tenho buscado junto lá aos responsáveis, né, aos editores, pessoas ligadas a, eu creio que a igreja, né, do pastor Silas, que é uma benção, inclusive. É um material de uma escola, chamada Escola Bereana, você pode estar acessando lá e a gente percebe algumas coisas bem legais para estar aplicando. Então eu ainda não consegui a revista, está impressa, não chegou aqui na minha região, mas eu creio que o trimestre que vem a gente vai conseguir. Então eu estou usando esse material aqui, quando eu digo revista, você entende aí, é um material que eu tenho buscado lá no site da Escola Bereana, que é também uma bênção, tá? Esse site aí. Você pode estar acessando aí. Então continuando aqui, ó. Então a gente percebe o seguinte, o profeta estava tentando fugir, né, lá da presença de Deus. A ideia aqui do comentarista é que o profeta quer fugir do que Deus mandou, da ordem dada por Deus, e também tentar fugir da presença de Deus. Aí a gente percebe uma coisa, eu coloquei aqui em cores de ferro vermelho, que eu fiz aqui, a gente analisar essa fuga e a maneira como Jonas, o próprio profeta, quando escreve, coloca isso aí. A forma como o Jonas vai trabalhar com aquilo que ele está narrando, né, aquilo que ele fez, a atitude dele. Então ele começa aqui, ó. Tá vendo? A primeira palavra, lembrando que o hebraico a gente começa da direita, aí começa vermelho aqui, ó, ou ram. Ram quer dizer o quê? E levantou-se. Quando a gente vai lá para Jonas 1, e eu tô com a Bíblia aberta aqui, eu vou olhar aqui na Bíblia Sagrada, uma versão aqui que a gente possa analisar e participar e ver junto aqui, vai dizer o seguinte: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, olha o verso 2 aí, gente, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
Então a palavra de Deus, Deus começa, antes de Deus falar o que Jonas vai fazer, Deus vai dizer, levanta-te. Olha que coisa linda, levanta-te, aí vai a cidade, a grande cidade de Nínive, e clama contra ela. Aí a gente percebe o seguinte, a ordem de Deus é levanta-te. Aí nós temos aqui, vai no hebraico, e levantou. Então Deus diz, levanta, e Jonas realmente levantou. Então até aqui a gente percebe que Jonas está fazendo a vontade de Deus. Deus falou que levanta. Tá, ele está obedecendo em partes. Olha que coisa interessante. Então Deus falou, levanta, e esse camarada realmente se levantou. Só que ele não levantou, tá vendo? Vai a Ram, Ioná, Jonas. Então, e levantou-se Jonas, aqui, né? Ioná, levantou-se Jonas, mas não para cumprir a ordem de Deus. Ele levantou-se para fazer o quê? Tá aqui, ó. Livroar, tá vendo? Livroar, para fugir. Então Jonas, Deus disse, levanta e faz a minha vontade. Levanta e vai lá e clama contra a cidade. Jonas realmente se levanta, mas ele levanta para fugir. Fugir de quê? Tá vendo? Tá vendo? Milfene, da face, ou da presença, algumas traduções aí trazem da presença, mas é a mesma coisa, né? Penei, vem de penei, face, lembra de Peniel, face de Deus. Então a ideia é que Jonas, né, vai a Ram, Ioná, e Jonas se levantou, livre Roá, para fugir, Milfene, da presença ou da face de, aí vai estar aqui, né, o tetragrama, Yahvé, ou alguns pronunciam Adonai, mas a ideia é entender isso aqui, gente, que Jonas se levantou realmente, mas não para fazer o que Deus mandou. Ele levantou-se para fugir da presença de Deus, da face do Senhor, como está posto aqui na lição. Então esse homem está tentando fugir da face de Deus. Aí ele, quando vai descrever essa fuga dele, lembrando que ele está escrevendo isso, ele que está narrando essa fuga, ele vai usar alguns termos interessantes dentro da escrita hebraica. Então ele vai usar o Vayaham, levantou, ou seja, levantou-se, uma ordem que Deus deu, levanta, só que quando ele continua fugindo de Deus, levanta, começa a fugir de Deus, aí eu não vou falar todos aqui não, gente, por causa do tempo, tá? Vou tentar ser breve. Aí a gente vai ver um negócio interessante aqui, ó. Tá vendo? Vayered aparece aqui e Vayered de novo. O que quer dizer Vayered? Quer dizer o quê? E descendo, ou seja, desceu. Aí daqui de novo outro Vayered, desceu. E eu vou colocar aqui o português para que a gente possa acompanhar. Que coisa interessante. Aqui no cantinho embaixo, aqui na minha imagem, aqui na tela, você vai ver aqui, ó. Eu coloquei a letra correspondente lá. Então Jonas levantou. Tá aqui, ó. Vayahan aqui, Layahan, levantou. Para fugir diante da face do Senhor, em azul, né? Tá vendo? Fugir. Aí olha que coisa interessante. E descendo a Jope. Então, depois que ele começou a fugir de Deus, o que aconteceu com ele? Ele levantou. Mas quando ele começa a fugir de Deus, ele só começa a descer. Então ele desce para Jope. Olha que coisa interessante. Descendo a Jope. Então ele desceu para Jope. Aí ele desceu também, olha que coisa linda, para dentro do barco. Então, o Jonas, a partir do momento que ele passa a desobedecer a Deus, a vida desse homem, ele entra numa ladeira, um íngreme, onde ele só está descendo. Então, todo aquele que levanta-se para desobedecer e não para obedecer, então tem gente que se levanta, mas para desobedecer, tá? Eu fui da face de Deus, da face do Senhor. Então, todos os que levantam para desobedecer a Deus, tendem a acontecer isso aqui, ó, descer, declinar, cair. Então, o Jonas está narrando para nós o que aconteceu com ele. Depois que ele se levantou e começou a desobedecer a Deus, ele só foi caindo. Então, ele desceu para Jope, desceu para o barco, no barco desceu para o porão. Quando a tempestade veio, os homens jogaram ele no mar, desceu para o mar. Do mar, ele foi para dentro das entranhas do grande peixe, desceu de novo, até parar lá na praia, na beira da praia. E da praia ele se levanta, que Deus fala com ele, levanta-te e vai pregar para a grande cidade de Nínive, como eu já havia te mandado. Então as coisas só começam a dar certo para Jonas quando ele realmente se levanta para obedecer a Deus. Então muitos têm feito esse caminho errado, que é se levantar para fazer a própria vontade, não a vontade de Deus. Então, se a gente se levantar para fazer a nossa vontade, a tendência é essa aqui, ó, descendo, ou seja, Vaeret, desceu, e você vai continuar vendo isso aqui no hebraico. Jonas está dizendo para nós aqui que, a partir do momento que ele começou a desobedecer a Deus, ele só declinou, ele só desceu. Então essa é a vida de quem desobedece a Deus, gente, desce. Mas a pessoa acha que tá bem, só está inchando e acha que está crescendo. A pessoa vai dizer, eu saí da igreja, depois que eu saí da igreja minha vida melhorou demais, comprei carro, comprei casa, estou bem e tal, e ganhei na loto aí, na loteria, estou bem demais, saio a hora que eu quero, eu estou na boate, eu estou na vida, eu bebo o que eu quiser, ninguém manda na minha vida. A pessoa acha que está crescendo quando sai da presença de Deus, mas ela simplesmente está só inchando, e esse inchaço uma hora vai estourar.
ou seja, ela não está subindo, ela está só descendo, declinando. Ela entrou numa ladeira e a tendência é descer. Então a melhor maneira de subir e continuar bem lá em cima é obedecendo a voz de Deus. Olha que coisa interessantíssima aí, tá? De repente, se você desejar, professor, você sentir e julgar isso necessário, você pode estar aplicando na sua aula. Como é que Jonas desceu e como desce também aquele que desobedece à voz de Deus. Continuando aqui, a correção da rota. Jonas dormia no porão até ser confrontado pelo capitão. Foram lançadas sortes para descobrir a causa da tempestade, e essa caiu sobre o profeta. Diante disso, ele confessou o seu erro. Depois de dizer quem era e o que fazia ali, ele pediu para ser lançado às águas. Assim o fizeram e cessou o mar da sua fúria, e um grande peixe o tragou. Então, olha que outra coisa interessante aqui, né? Pegando um gancho no que a gente estava falando aí. Jonas foi só descendo, declinou, e dentro do barco, na hora que o texto diz que ele desceu ainda no barco, aí dentro do barco ele desce de novo, verso 5, ele desce para o porão, e fica lá no porão, escondidinho, dormindo. Muitas vezes, isso aqui, muitos falam nisso, é interessante também, às vezes a gente acaba sendo o Jonas, por desobediência, por não acatar a vontade de Deus e atrapalhando e sendo pedra de tropeço para a vida de muita gente, como Jonas foi lá para aqueles homens que estavam naquela embarcação. Quase aquele barco vai a pique por causa do Jonas lá. E muitas vezes a gente também acaba brigando em nosso barco, né? Jonas. Ou seja, pessoas que às vezes vêm para a nossa vida, a gente às vezes não faz uma análise, não ora a Deus, não busca saber se realmente é aquela união, né? Se aquilo ali é de Deus ou não, e a gente às vezes acaba complicando a nossa vida. Então que a gente possa parar para analisar isso aqui. Olha que coisa interessantíssima. Então Jonas entrou naquele barco. Gente, uma coisa que me chama a atenção. Jonas está no porão, mas Jonas não está ali clandestinamente naquele barco. Perceba que Jonas comprou a passagem. Já percebeu uma coisa? Jonas está fugindo, tentando fugir da presença, da face de Deus. É claro que não há como fugir da face de Deus, da presença de Deus. A Bíblia é clara em dizer isso. Então, a princípio, essa ideia de fugir da presença de Deus, nem sempre quer dizer que essa pessoa estava tentando ir para um lugar onde Deus não estava. Não que Jonas estivesse achando que indo para outra região, para Tarsis, Deus não estaria ali em Tarsis. A ideia de fugir ali, muitas vezes, aponta para o quê? Pode ser que Jonas pensava o seguinte, se eu não estiver aqui para fazer o que Deus mandou, com certeza ele levantará outro, tá? Então, no meu lugar, Deus pode enviar outro. Então, muitas vezes ele não estava fugindo de Deus, no que tange da presença, né, realmente de Deus, mas simplesmente tentando fugir da responsabilidade de negar aquilo que Deus queria que ele fizesse e se afastando a fim de que Deus enviasse outro, não enviasse ele. Mas voltando aqui ao gancho onde eu tinha pego aqui, voltando no leque que eu estava dando aqui, é o fato de que Jonas comprou a passagem. E ele está fugindo de Deus. Então, a gente já percebeu que muitas vezes, quando as pessoas tentam se afastar de Deus, parece que algumas coisas estão contribuindo para isso. Naquilo que eu falei lá no slide passado, parece que a pessoa está crescendo, parece que tudo está dando certo. Ou seja, saiu da presença de Deus, abandonou o Senhor, negou a fé em Deus, negou Cristo Jesus, e parece que a pessoa as coisas estão indo bem. O camarada conseguiu chegar no porto de Jope, conseguiu comprar a passagem, até dinheiro para conseguir comprar essa passagem ele arrumou, já tinha, não sei, eu sei que parecia que estava tudo indo bem, parecia que tudo daria certo para ele. Então, quem sabe, eu volto aqui, reitero o que eu disse, de repente alguém afastado dos caminhos aí que possa vir assistir esse vídeo aí, querido, querida, homem de Deus, abençoada. A gente cuidar, a gente tem que ficar muito atento a isso, achar que saindo da presença de Deus as coisas vão dar certo para nós, as coisas que não estão acontecendo vão acontecer, tá? Perceba que as coisas foram dando certo até certo ponto. As coisas contribuíram para que ele fugisse da responsabilidade dele até certo ponto. Mas chegou um momento em que Deus se deparou com ele, aí não tem mais para onde correr. Então a gente precisa ficar atento com isso aqui, tá? Olha que coisa interessantíssima. Então, aqui um relato histórico, bíblico também, aí você pode estar abordando aí o fato de que Jonas foi parar naquele porão e lá naquele momento Deus levantou ali uma grande tempestade contra aquele navio, e é uma tempestade tão forte que quem estava na embarcação conhecia, dominava essa questão do mar, mas se assustou com aquilo, porque foi uma tempestade, algo inimaginável, algo que eles nunca tinham visto, algo inédito para eles. Então muitas vezes acontece isso aí, e esses homens então começaram a pegar suas provisões, coisas que haviam ali, as fazendas, né, por assim dizer, como a tradução vai dizer ali, pegaram seus utensílios e começaram a lançar ao mar, para ver se aliviava ali o barco, mas ainda assim a situação começou a complicar ainda mais, a ponto de eles começarem a clamar os deuses dele, e viram que não estava dando nada, então lançaram sorte, e a sorte caiu para Jonas, então correram até ele,
capitão lá do barco, da embarcação, foi lá e balançou ele e falou, olha, levanta-te e vai clamar ao seu Deus. Aqui é outra coisa interessante que eu gostaria também, com a Bíblia aberta, analisar com vocês. Capítulo 1 ainda, verso 6, vai dizer assim, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Então, olha que coisa interessante. Perceba que o capitão lá do navio, lá o comandante, não sei a sua tradução que vai dizer, esse homem foi a Jonas e disse, levanta-te. E faz o quê? Clama. Clamar aqui quer dizer o quê? Busca, prega. A mesma maneira que Deus falou com Jonas lá no começo. Deus falou com ele, levanta-te e prega contra a grande cidade de Nínive. Está vendo aqui, ó, capítulo 1, verso 2. Levanta e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia subiu até mim. Então Deus dá uma ordem, levanta e clama. Aí ele tenta fugir da presença de Deus. Ele sai, se esconde e tenta fugir. Aí no verso 6, o homem, o capitão, fala a mesma coisa. Olha, levanta-te e invoca o teu Deus. Então olha que coisa interessante. Deus pede que ele levante e vá pregar para Nínive, ou seja, para os pagãos lá, para a nação dos assírios. Levanta e vai lá pregar. Aí ele desobedece. Agora um homem, um pagão, um homem que não conhecia o Deus de Israel, diz, levanta e vai clamar ao seu Deus. Diversas vezes acontece com muita gente aí, tem pessoas que, para fugir de Deus, vão lá para o mundão. Ou como diz aí, né, vai lá para o Egito. E acontece, muitas vezes, Deus usa pessoas lá no mundão para dizer, rapaz, volta para a igreja, volta para o seu Deus lá, o seu lugar nem é aqui não. Pessoas que nunca te viram falam, você é crente, você é evangélico, você tem um jeito assim, rapaz, você está fazendo o que aqui, rapaz? Larga essa cerveja, larga esse volta para casa de vai, volta para a igreja. Então, diversas vezes isso acontece. Um caso bem interessante disso aí, a gente percebe, é 1 Samuel 30, Davi está lá junto dos filisteus, vai para uma guerra lá com os filisteus, né? Nem seria o 30, né? O capítulo 29, melhor dizendo. Ele vai para uma guerra com os filisteus, 1 Samuel 29, e lá junto ao acampamento, os príncipes filisteus falam, volta lá para sua terra aqui, vai que no meio da guerra o Deus de Davi toma ele aqui, nós estamos tudo mortos. Então ele foi lá para o meio daqueles homens que não conheciam o Deus de Israel, e aqueles homens disseram para Davi, seu lugar nem é aqui não. Então olha que coisa interessantíssima, o capitão usou a mesma palavra, a mesma frase. Então aquele que não ouve Deus dizer, vai e prega a minha palavra, muitas vezes acaba ouvindo o ímpio dizer lá, vai e volta para o seu Deus, seu lugar nem aqui não. Então foi isso que aconteceu com Jonas. Continuando aqui, né? Eu disse que não seria um vídeo extenso. Outro ponto aqui, 1.4, no vento do peixe. O preço da desobediência, por vezes, é muito alto. Jonas foi lançado ao encapelado mar e engolido por um grande peixe, permanecendo ali por 3 longos dias. Mas Deus não havia desistido de seu profeta, nem da missão que lhe destinaram. Uma coisa que eu queria analisar com vocês aqui nesse slide, bem rápido, eu não vou falar muito sobre isso, porque está bem declarado aqui, já está bem, inclusive está bem destacado aqui, é o fato que a gente foca muito nessa questão de qual foi o peixe que engoliu, como é que o peixe engole um homem inteiro, mas, gente, o fato desse homem ter ficado vivo, sobrevivido, Deus ter mantido esse homem vivo lá 3 dias, é algo tremendo, há algo a se analisar. Olha o grande, então eu creio que o maior milagre não foi nem o fato de Deus ter enviado esse grande peixe e ter engolido o profeta, mas o fato do profeta ter permanecido ali a salvo guardado por 3 dias. Então isso representa o quê? Que o peixe não veio para ser um castigo, uma destruição, a morte, algo para ser ruim. O peixe veio para ser uma bênção na vida dele, porque foi aquele peixe que Deus mandou que guardou ele aqueles 3 dias. Primeiramente é Deus, é claro, mas se não fosse Deus enviar aquele peixe, o Jonas talvez poderia ter morrido afogado, vamos dizer assim, né? Olha que coisa interessante. Então, muitas vezes o peixe vem, nos engole, certas situações nos abarcam, nos engole, e a gente fica preocupado com aquela situação, quando isso vai acabar, mas às vezes certas situações são enviadas por Deus para nos manter firmes na presença dEle, para nos manter firmados, guardados ali na presença dEle. Então, tem situações que vêm, que por pior que pareça tal situação, são de Deus uma bênção para nos manter vivos, nos manter firmes, nos manter salvos, crentes na presença dele. Eu vou dar um exemplo aqui que não seria dos melhores, não. Talvez você nem precise aplicar isso na sua aula, mas é um exemplo que me vem à mente quando eu falo sobre isso aqui. Há pessoas que às vezes estão sofrendo com um parente que está preso, encarcerado, né, devido, ligado a entorpecente, coisa do tipo. Mas perceba uma coisa, às vezes esse encarceramento Deus permitindo que essa pessoa fique ali, porque ali ela está guardada, porque talvez se estivesse fora, não estivesse preso,
poderia já ter morrido. Às vezes tem pessoas aí fora visando tirar a vida dessa pessoa, né? Já estão aí maquinando para tentar matar essa pessoa. E ela, muitas vezes ela é presa, ela é encarcerada, e lá na prisão, pior que seja lá dentro, né? Pior que seja um lugar daquele, está preso, mas essa pessoa está viva. Então, muitas vezes Deus prepara lugares como esse, situações como essa, tempos como esse, para guardar essa pessoa em vida, a fim de que, a fim de que ela saia e retorne. Esse também é um caso interessante. Então, Jonas ficou preso ali 3 dias, mas vivo, salvo. Deus guardou ele naquele lugar. Então, essa baleia não foi para ser um castigo terrível para esse homem, mas foi um instrumento de Deus para manter esse homem vivo. Olha aí que coisa interessante. Também você pode estar aplicando, caso você deseje, na sua aula aí, professor. Outra coisa, vamos fazer então, gente, uma análise do termo peixe aí no livro do profeta Jonas. É necessário. Vocês que nos acompanham sabem que volta e meia a gente pega alguns textos como esse para fazer uma análise. Por quê? Porque geralmente são os textos que trazem mais polêmica dentro do livro, dentro do capítulo lá, referente ao livro que está estudando. Então, nem todo mundo encara essa ideia do peixe, se é realmente é, porque a gente ouve tanta coisa, há tanta especulação com relação a isso, que a gente muitas vezes não sabe realmente o que está acontecendo por trás do texto. Então, isso eu queria fazer com vocês aqui, fazer uma breve análise aí desse ponto, tá? Então, para começar, vamos lá. Então, como é que a gente faz essa análise? Primeiro, a gente começa comparando algumas traduções diferentes. Então, você, de repente, quer fazer algumas análises de termos aí bíblicos que você, às vezes, tem dúvida. Como é que você vai fazer com isso, gente? Então, a princípio, você vai simplesmente aí começar comparando versões, né? Comparando traduções, a fim de que nessas comparações você consiga compreender o que você quer, tá? Para que fique mais claro aí para você. Então, vamos começar aqui, Jonas 1,17, algumas traduções. Primeiro, a gente pegou aqui a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer o seguinte: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então, segundo lá, gente, a NTLH, quando você vai ler lá essa tradução, uma tradução muito usada, inclusive, aí por jovens, adolescentes, crianças, devido à facilidade de se compreender o texto com elas, para aplicar, então a gente percebe que lá está dizendo grande peixe. Então, segundo essa tradução, o que teria engolido Jonas foi um grande peixe, né? Eu coloquei uma imagem ilustrativa aqui só para ter uma noção. Então, segundo essa tradução, um grande peixe engoliu ele. Mas vamos ver outra tradução aqui para realmente o que a gente consegue entender aqui. Vamos ver então aqui a Almeida Revista e Corrigida, né? Essa aqui é uma das mais usadas, inclusive, para quem faz estudos bíblicos, professores, obreiros, é uma das mais utilizadas no Brasil hoje é essa. É claro que chegaram outras aí, como a NVI já tem um tempo, a King James, agora estou vendo muita gente usando a King James, mas ainda, né, a grande maioria das pessoas utiliza essa aqui, Almeida Revista e Corrigida. Eu só não sei até quando, mas a grande maioria usa ela. Então, vamos ler aqui, ó. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, segundo a Almeida Revista e Corrigida, também foi um grande peixe. Então, essas duas traduções lá relacionadas, há outras também, e muitas são similares, essas duas aqui, nos trazem a ideia de que um grande peixe foi quem engoliu o profeta. Então, de repente, você está com sua tradução aí, grande peixe. Então, a gente está tentando desvendar esse mistério aí, ou pelo menos passar perto dele aí. Mas vamos lá. Então, a questão é o seguinte: só existe menção desse peixe, ou dessa situação com Jonas, só no livro de Jonas? A gente percebe que não. Há outros textos, como eu citei lá no início do vídeo, você lembra? Mateus capítulo 12, vai falar um pouquinho sobre isso aí. Verso 40. E Jesus faz uma alusão lá à sua morte, à sua ressurreição, ao período lá, esses 3 dias em que ele passaria, né, por assim dizer, morto e ressuscitaria nesses 3 dias. Então, ele faz uma alusão, ele usa o texto de Jonas, a história de Jonas, o fato ocorrido com Jonas, para ilustrar o que aconteceria com ele. Ele linka uma coisa a outra. Então vamos ver isso aqui, que há um detalhe interessante aí. Então vamos ver. Segundo a NTLH, de novo, essa tradução que eu sei, vai dizer o seguinte: porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, olha lá, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. Então, segundo lá o que Jesus diz, grande peixe. Então, Mateus também concordando aí no Novo Testamento, ok? Então, segundo Mateus lá, é claro, né, as palavras de Jesus, então o Jonas ficou no ventre de um grande peixe, dentro de um grande peixe, e Jesus ficaria também no fundo da terra lá por 3 dias. Aí nós temos outra tradução também,
Essa agora é Almeida Corrigida e Fiel. Essa é bem mais antiga, né? Muitos obreiros aí utilizaram e utilizam ainda essas Bíblias, você vê um pouco mais antiga, e usam também essa tradução. O que diz lá? Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, perceba aí, gente, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então a gente percebe aqui que, segundo a Almeida Corrigida Fiel, a famosa ACF, Jonas então teria ficado 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia. E eu coloquei aqui várias baleias, né? A jubarte, a cachalote, a baleia branca. A ideia é que não entender a espécie ou o tipo de baleia. A ideia é compreender que quem tem essa Bíblia lê baleia. Então, são coisas como essa que às vezes geram essa espécie de divergência ou até mesmo essa dúvida. A dúvida nasce daí, de traduções, de versões bíblicas. Então, quem tem, já teve, ou leu, ou conhece alguém que tem essa tradução, automaticamente, se você está num culto onde você está com a sua Bíblia e essa tradução é que você está usando, a ACF, e na hora de ler lá você vai ler baleia. Possa ser que alguém lá, um pregador que estivesse lendo e aquela leitura for, né, todo mundo junto ali, a pessoa vai estar lendo grande peixe, mas você que tem essa tradução vai estar lendo baleia. Então, por isso, alguns dizem baleia e por isso alguns dizem só grande peixe. Então, surge sim, tá, uma dúvida como essa. Então, como lidar com isso aí? Primeiro passo é, já que surgiu a dúvida por tradução, então a gente procura uma tradução que se aproxime mais do texto original. Então, vamos tentar ver isso aqui. Então, a gente tem aqui, não vou ler hoje de novo, gente, porque eu não sei quanto tempo está ajudando esse vídeo, que eu já falei que eu não edito, então eu não tenho noção de quanto eu já falei aqui. Então hoje eu não vou estar lendo o hebraico todo, como eu costumo ler, eu vou ler só a parte que interessa aqui, a princípio. Então a parte que nos interessa mais aqui, lembrando que o hebraico é da direita para a esquerda, então vai começar essa palavrinha aqui, ó, dag. Então lá no hebraico vai estar lá dag gadol, tá? Dag gadol. Então dag aqui é peixe e gadol, tá? Alguns falam gadol, tanto faz, né? Gadol, a gente não está aqui para... Então, muitos você vai ouvir alguém dizer gadol, mas a pronúncia é gadol. Então, dag, gadol, dag, peixe, gadol, grande, ok? Então, gadol aí, fica à vontade para falar como você quiser, é grande. Então, dag, para fechar mais uma vez, dag, peixe, gadol, grande. Então, segundo a tradução hebraica, que é a tradução original, nós poderíamos dizer assim, né? Essa aqui é uma tradução do hebraico Massoret, Códice de Leningrado. Então a gente vai perceber que está lá na tradução de Jonas lá é grande peixe, tá? Então isso não especifica que peixe é, só diz que é um peixe grande, ok? Ou um grande peixe, como você quiser falar. Então, se sua tradução no Antigo Testamento se aproxima disso aqui, então seria a correta. Mas é aquele problema lá relacionado ao Novo Testamento, como é que a gente lida com aquilo? Vamos ver também o Novo Testamento. Lembrando que agora, no grego, a gente já lê da esquerda para a direita, como a gente lê normalmente aqui, tá? O português. Então, ok? Então começa aqui para, tá vendo? Então começa de Hosper, Gar en Jonas, te koilia ton ketos, ok? Ton ketos. Então a palavra aqui é ketos. Então ketos quer dizer o quê? Ou ketos, cetos, como alguns pronunciam, quer dizer grande peixe. Tá? Então o que Jesus disse lá também é grande peixe. Então por que aparece então essa ideia, essa visão aí da chamada baleia? Se Jesus, então se lá no Antigo Testamento hebraico é grande peixe, no Novo Testamento original grego, ketos, grande peixe, então por que gera esse problema todo aí? É porque essa ilustração está aqui, né? Uma baleia, que é um desenho da baleia, aqui engolindo o profeta Jonas, ou tentando abrir a boca para engolir esse profeta. É que essa palavra ketos, do grego aqui, que a gente viu aqui agora, ela era usada na antiga Grécia lá, na Grécia Antiga, para se referir também à baleia. Então, os gregos, quando iam falar da baleia, usavam esse termo, essa expressão. Por quê? Porque a ideia que se tinha é que a baleia era um monstro realmente marinho, um monstro marinho, tá? Então essa ideia de baleia como mamífero que nós temos hoje, não havia todo esse conhecimento, tá, que se tem hoje do mundo animal. Então, eles também chamavam, pelo tamanho enorme da baleia, tá, eles já chamavam de ketos, ok? Baleia. Então, por isso, algumas traduções vão trazer baleia baseados nisso aí. Então, a ideia, com base nisso, onde a gente chegou com tudo isso, a gente leu, falei, não expliquei. Então a ideia básica é o quê? Entender que era um grande peixe e nós não sabemos que peixe era. E por isso não dá para a gente isentar a baleia da situação. Possa ser que realmente tenha sido uma baleia,
Mas de repente alguém vai dizer, ou você pesquisando vai ver que a baleia não tem em sua estrutura ali, né, como engolir um ser humano. Não dá para um ser humano passar ali pela baleia. O sistema digestivo dela não dá para um ser humano entrar ali. Mas a gente sabe que a cachalote é dentre as baleias, a cachalote ela tem como engolir um homem sim, tá? Como ela engoliu um ser humano. Então há quem diga que era uma baleia e essa baleia seria a baleia cachalote, ok? Há quem tenha essa ideia aí que seria essa baleia. Mas, gente, focando aqui, como eu disse, lá no início, a gente tem muito detalhe para falar, muita coisa para dizer, e lembrando que sempre lá o que vai focar é o tema central, que eu não vou focar no tema, pois eu já foquei lá no início. Então a gente às vezes corre o risco de passar uma aula inteira tentando ver se é baleia, se não era, que animal que era, e acaba esquecendo da mensagem principal. Então aqui foi só para a gente poder interagir e procurar entender por que de algumas traduções trazerem baleia e outras não. Lembrando, tá, que esse termo aqui, volto lá para você gravar aqui no grego, ó, ketos, tá vendo? Tom ketos, do grande peixe, que também era o mesmo nome, a mesma palavra grega para baleia. E também palavra, é claro, usada lá na mitologia para falar de monstro marinho, né? Havia um ser mitológico, um enorme monstro marinho que tinha esse nome aqui, ok? Então, por isso, essa ideia de assimilar com a baleia. Então, a gente não sabe dizer que animal era. Então, se você diz baleia ou não, a gente sabe que era um peixe grande. Continuando aqui, então, o reencontro com o Eterno. No ventre do grande peixe, enquanto gritava do ventre do inferno, né? Jonas 2:2, sua espiritualidade aflorou. Jonas orou e lembrou-se do Senhor. O Altíssimo então deu ordem ao peixe e ele vomitou na terra. Toda e qualquer tentativa de fugir do Eterno é vã. Então, olha que coisa interessante, gente, que a gente pode extrair disso aqui, né? É o fato de que Jonas agora, enquanto ele estava fora, né, vamos dizer assim, livre, segundo ele se levantou, fugiu para Jope. A ideia dele é chegar em Tarsis, mas ele foge para Jope. Para Jope ele compra uma passagem, entra num barco, ele entra lá para dentro daquele barco, fica quietinho lá escondido, vamos assim dizer, tentando esconder de Deus, é claro. Ele não escondeu da embarcação porque ele comprou a passagem, mas ele tenta esconder de Deus. Aí, para tentar esconder ainda mais, ele se afunda, ele vai lá para dentro do porão, fica quietinho, vai dormir no porão. Um sono profundo, é o sono da indolência, tá? A pessoa vai dormir aquele sono. Aí, naquele momento, ele é acordado. Aquela tempestade vindo, ele já percebe que não dá para fugir mais. Ele vê que ele é o culpado, ele é o errado. Tanto é que ele pede que os homens lancem ele ao mar, porque o erro está com ele mesmo. A situação complicou por causa dele. Aí ele vai para o ventre do peixe. Lá no ventre do grande peixe é que o negócio mudou. Então, quando ele viu que não tinha mais saída, então ele foi clamar a Deus. Esse é o problema de muitas pessoas, né? Assim como Jonas, só clamam a Deus, só buscam a Deus quando não tem mais solução, quando não tem mais jeito, quando chega, como dizem, no fundo do poço. Tem gente que só vai realmente reconhecer que Deus é Deus e também com isso reconhecer que é uma pessoa errada, que é uma pessoa que está em falha com Deus e com os homens, quando a situação complicar. Volto lá no filho pródigo. Na hora que quando ele desejou, enquanto ele estava gastando o dinheiro dele, nada, né? Lembrando que é uma parábola, a gente viaja muito, se empolga, mas é uma parábola, mas ainda assim a mensagem dessa parábola é maravilhosa. Mas a ideia da parábola é o seguinte, Cristo está dizendo que enquanto ele estava lá no bem bom, por assim dizer, curtindo, bebendo, farriando, nem lembrou de casa do pai, irmão, não lembrou nem de que lado era a casa do pai. Mas quando o dinheiro acabou, veio a fome, conseguiu um emprego na casa de um homem lá que não tratava ele tão bem assim. Colocou para cuidar de porcos, coisa que na tradição lá era terrível. E quando ele desejou, lembrando que ele não comeu, né? A quem prega que ele comeu, mas a Bíblia nos dá a entender que ele desejou comer da comida dos porcos. Quando esse desejo florou no coração dele, que ele viu que não tinha mais jeito, aí ele disse, levantar-me-ei e ter com meu pai, dir-lhe, pai, peguei com o céu contra ti, não sou digno de chamar de seu filho, né? Mas primeiro ele pensou, ele disse assim, primeiro, né? Quantos trabalhadores na casa de meu pai apanham abundância e eu aqui pereço de fome, olha aí. Ele viu que a situação complicou, aí que ele foi reconhecer. Então muitas pessoas, né, assim como Jonas, acabam reconhecendo só quando o negócio complica. Então tem gente que só vai orar, só vai clamar, só vai buscar, só vai interceder, muitas vezes quando estiver no leito, quando estiver numa prisão, quando estiver num aperto danado, quando estiver fugindo de alguém, aí é que vai clamar. Mas ainda assim ele clamou, né, clame, busque a Deus. Tá? Não espere as coisas ficarem difíceis para você, não. Clame, busque ao Senhor, porque Ele é poderoso para dar a vitória. Aí, nesse momento, quando ele clamou a Deus, orou lá dentro. Tem gente que não ora na igreja, não ora em casa, mas acaba orando dentro do ventre do peixe. Tá? Quem não está conseguindo orar, ou não está achando tempo para orar,
o ventre do peixe vai trazer à memória a oração, meu Deus amado. Então ele começou lá a orar e Deus deu uma ordem para o peixe. Olha que coisa linda. Grave isso aqui, ordem ao peixe, o peixe obedeceu a ordem de Deus. Vamos ver um negocinho no final relacionado a isso aí. E o peixe foi lá e vomitou, botou para fora. Olha que coisa interessante. Vomitou, botou para fora. Geralmente a gente só bota para fora que é algo que é desagradável a nós. Olha aí, botou para fora. Laodiceia, né? Vomitar-te-ei. Olha que coisa interessante. Então, o Laodiceia ele é vomitado. Toda e qualquer tentativa de fugir do eterno Evan. Então, com isso, a gente percebe que não adiantou nada. E naquele momento, ele caiu em si, viu? Perdi tempo só. Então, tudo que eu fiz para tentar fugir de Deus. Então, querido, você que me ouve, eu sei que eu estou falando com professores, geralmente quem assiste a maioria serve a Deus, clama a Deus, está estudando para poder preparar uma aula e tal, mas possa ser que de repente tem um parente, se alguém sentado do seu lado aí, e você já falou com ele diversas vezes e tal, então deixa ele ouvir aí, se ele estiver assistindo com você, deixa ele ouvir aí, ó, deixa ele ouvir o que Deus tem para dizer. Então você de repente está afastado aí, está do lado dessa pessoa que está ouvindo, está assistindo, está com o celular também na mão, pegou para ver esse vídeo aí, olha, cuidado, tá? Toda e qualquer tentativa de fugir de Deus, ela é vã, ela não existe, ela é errada. Então, não tem pra onde correr, não. Deus não pega, dizem aí que Deus não pega na reta, pega na curva. Então, cuidado. Continuando aqui, então, vamos lá. Segundo tópico, a mensagem de Jonas. Vamos ver aqui. É preciso observar no relato bíblico que há um espaço de tempo entre o primeiro e o segundo chamado do Altíssimo ao seu profeta para pregar em Nínive. Né? Vamos ver aí, ó. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, e a pregação que eu te disse, né? A pregação que eu te disse. Então, o que a gente quer dizer aqui, gente? É que dá-nos a entender que quando o peixe vomitou Jonas, parece que não foi lá em Nínive, não, porque Deus chama ele de novo, fala, ó, levanta, agora ele está aqui no capítulo 3, versos 1 e 2. Levanta de novo e vai lá. Levanta e vai lá. Vai a grande. Então, se é vai a grande, então ele não... Dá-se a entender que parece que esse peixe não colocou, não vomitou ele em Nínive, não. No lugar, foi em outro lugar. Mas onde teria sido isso? Então, vamos ver isso aqui. A posição geográfica de Nínive. O grande peixe não vomitou Jonas em Nínive, uma cidade situada a leste do rio Tigre, na Mesopotâmia. Ou seja, a centenas de quilômetros do mar, mas em uma encosta marítima ou em uma praia. Então, gente, a ideia é entender aqui com isso, que muitas vezes as pessoas pregando uma fã ali, aquela ensinando, né? A gente está naquele gás, por assim dizer, então acaba dizendo que o peixe foi lá, o grande peixe, vomitou Jonas em Nínive, no lugar onde ele deveria estar. Mas se nós pararmos para analisar a geografia do lugar, vamos entender que realmente não foi naquele lugar, não dá para ser naquele lugar. E para isso eu queria ver com vocês o mapa, então vamos olhar rapidinho aqui, né? Aí, ó. Lembrando que Jonas estava aqui, daqui ele vai para o mar Mediterrâneo, tá? Então está nessa região aqui, daqui ele vai para o mar Mediterrâneo, em busca lá da cidade de Tarsis, e em um dado momento aqui nesse mar Mediterrâneo, que inclusive é um lugar rico, onde há muitas baleias, então muitas pessoas acreditam que é baleia por causa disso, que muita baleia lá no mar Mediterrâneo, sempre houve e há muita. Então, por causa disso, creem que essa baleia ou esse grande peixe, vamos ficar no grande peixe que é melhor, né, para evitar polêmicas aí, vamos lá. Esse grande peixe veio e colocou, mas a gente não consegue encontrar um lugar onde esse grande peixe teria levado Jonas e colocado, porque Nínive, olha aqui, ó, são quilômetros, milhares de quilômetros, são quilômetros de distância do mar, a gente não consegue entender aqui onde seria. Então dá-se a entender que a baleia, ou o grande peixe, teria posto, né, soltado ele aqui na praia, uma dessas praias, e até que a partir daí ele fosse e chegasse até lá. Então, geralmente há pessoas que pregam, ensinam, lecionam, falando lá a respeito de que foi lá, mas a geografia vai mostrar-nos que seria basicamente, não vou dizer impossível, que para Deus não é impossível, mas a geografia não está a favor de dizer que foi lá na cidade de Nínive, não, tá? Então nós cremos que não foi lá realmente que Jonas foi depositado por aquele grande peixe ali, aquele animal marinho. Então, continuando aqui então, dito pois isso, a grande cidade, vamos ver um pouquinho sobre a cidade de Nínive. Nínive constituía-se de um enorme pátio quadrangular urbano de aproximadamente 95 quilômetros. As muralhas que circundavam a cidade, olha, eu tirei circuncidar, perdão, estou com a cabeça, que circundavam a cidade, possuíam 30 metros de altura. Seus 15 portões eram guardados por imensos touros. Havia nelas 50 torres de 60 metros de altura.
distribuídas na extensão dos muros. Sua população era de aproximadamente 120 mil homens. Está lá, isso inclusive está constando no texto. Então, gente, olha que coisa interessante. Uma mega cidade gigantesca, muito grande. A ideia aqui é entender suas proporções. Aí você pode trabalhar, professor, nessa aula explicando um pouco mais sobre essas dimensões, a fim de que os alunos entendam isso. Mas desse slide aqui eu tiraria o fato da quantidade de homens aproximados que tinha lá. Aproximadamente 120 mil homens. Tá, fora mulheres e crianças. Então tinha muita gente nessa cidade. Muitas pessoas para que Jonas fosse pregar, mostrando aí o amor de Deus e a misericórdia de Deus para com esse povo. Olha que coisa linda aí. Então, continuando aqui. O teor e o resultado da mensagem. Então, Jonas, a princípio, foi jogado lá, vomitado por aquele animal lá, por aquele grande peixe na praia. Da praia, ele, não sei quanto tempo ele gastou, mas chegou a Nínive e lá ele começou a pregar. Então, quando ele começou a pregar, o que aconteceu? Houve um resultado nessa pregação? O profeta anunciou que a cidade seria destruída em 40 dias. Olha aí, o teor da pregação do homem, é um negócio tremendo. Jonas não instruiu o povo contra a idolatria nem contra a maldade. Fato é que a população temeu. O rei determinou um jejum coletivo, exigiu uma atitude de consternação e obrigou a todos a cobrir-se de pano de saco e a se sentarem-se sobre as cinzas. Então, gente, Jonas foi lá, passou por aquela cidade, pregou o que Deus lhe havia mandado que ele pregasse, e pelo menos o texto que ele relata não é aquele sermão gigantesco, né? Ele foi bem conciso, bem direto nas frases a qual ele ia citar. A ideia é que o povo ouviu aquela mensagem. Segundo o texto, essa mensagem chegou ao rei. O rei então conclamou o povo a buscar a Deus, a se consternar, a se vestir de pano de saco, a jejuar, a se consagrar, a reconhecer o erro, a se assentar sobre as cinzas. Então o povo fez tudo isso. E com o resultado disso aí, olha que coisa maravilhosa. Então, houve ali uma conversão. Então a gente precisa, como servo de Deus, como cristão, servo do Senhor, entender isso aqui. Porque a gente ouve muitas pessoas falar, a gente prega, e nada acontece. Nada. Gente, a gente precisa entender que esse resultado, né, a gente prega a palavra, a gente precisa trabalhar a fim de entender que o Espírito Santo é quem faz a obra. Então a gente não tem o poder de convencer as pessoas, mas ainda que a gente não consiga convencer as pessoas, ou ainda que você esteja falando de alguém que está pregando para um parente seu, um familiar seu, alguém próximo a você, não sei, cônjuge, e essa pessoa parece não estar dando ouvido, mas enquanto você prega e não vê, segundo o seu desejo, o resultado, o Espírito Santo de Deus está trabalhando, está agindo, está atuando. Nem sempre haverão casos como esse aqui, né, de toda uma nação. Há pessoas que até duvidam disso aqui pelo fato de uma nação inteira se converter pela mensagem, uma nação inteira pagã se converter pela mensagem de um profeta de Israel, um homem que andou tanto assim. Então tem gente que nem crê por causa são detalhes como esse que fazem com que muitas pessoas não creiam nessa mensagem. Mas ainda assim nós cremos, nós recebemos. Um Deus que tudo criou, isso aqui para ele é detalhe. Então o nosso Deus, ele é o Deus do impossível, nada é impossível para nosso Deus. Ele pode, ele faz. Então basta que a gente não deixe com que às vezes uma palavra contrária, às vezes alguém rindo de nós, ou às vezes alguém batendo a porta na nossa cara, nos impeça de continuar pregando. Então que a gente prega o evangelho. Olha aqui uma imagenzinha para ilustrar, né? Jonas aí pregando. E olha o povo aqui, ó, seria mais ou menos quebrando os ídolos, conhecendo ali os seus erros, se consternando, assentando sobre a cinza. Então, o que a gente precisa entender é que a palavra de Deus ela não volta vazia. Há resultado. A gente precisa pregar, falar de Deus, anunciar o grande amor de Deus aos perdidos. Terceiro tópico aí, vamos lá. O descontentamento de Jonas. Gente, isso aqui é interessantíssimo. O homem prega, o povo se converte e o camarada não gosta. Ele acha ruim. O desconsolo do profeta. O missionário Jonas alojou-se em uma cabana onde alimentou uma centelha de esperança de ver o juízo de Deus recair sobre Nínive. Nesse interim, distraiu-se com uma planta que cresceu sobre a sua palhoça, o que o encheu de alegria. No entanto, a planta foi picada por um parasita e morreu, deixando o profeta desolado. Isso aqui a gente conhece bem, né? Jonas pregou, houve arrependimento, mas ele pareceu não gostar muito. Por quê, gente? A gente sabe que muitos seriam os motivos que a gente poderia listar aqui pelo fato de Jonas não ter se agradado. Uma é que esse povo aqui que ele foi pregar, Nínive, os assírios, eram um dos povos mais bárbaros e cruéis que havia naquele tempo. Os assírios eram famosos pela maneira como eles torturavam, como eles trucidavam, destruíam, matavam seus inimigos. Se você consultar algumas biografias, alguns livros de história, você vai ver coisas interessantíssimas. Ia cortando do dedo até chegar na mão, da mão ao pé, vazavam olhos, arrancavam língua, cortavam cabeça. Os homens eles não costumavam deixar as pessoas vivas, não. E os que deixavam vivo ali na guerra, eles torturavam até a morte. Então,
eram pessoas muito cruéis. E isso fazia com que eles fossem odiados por diversas nações, inclusive por Israel. Israel tinha o relacionamento entre eles era complicadíssimo. Já visto o fato da Síria estar dominando o mundo naquela época. Então, isso fazia com que Jonas não entendesse que ainda com toda a crueldade, toda a maldade, toda a dificuldade, Deus amava aquela nação, Deus ama a humanidade, Deus nos ama. Então, às vezes a gente, volto lá, reitero o que eu disse, a gente pensa muito no fato, eu sou um pregador, gente, eu estou aqui lecionando, gravando um vídeo. Eu sou um pregador itinerante, eu sou um pregador, 5 anos já que eu estou aí pregando direto aí e tal, eu já prego há muito tempo, mas agora eu estou mais focado ainda mais na obra de Deus, no que tange de pregação. Mas, pelo fato de eu ser um servo, um pregador, um ministro, um obreiro, aí Deus me ama e não ama uma pessoa que está no mundo, está no álcool, está na droga, está no vício. Não é esse o pensamento. Então Jonas não entendia isso aqui. E isso para nós é uma mensagem maravilhosa. Deus permitiu que esse livro viesse, fosse canonizado, fizesse parte da Bíblia, para que a gente, através desse livro, pudesse entender isso. Tá? Uma coisa que Jonas não entendeu, que às vezes a gente se diz compreender a Bíblia, mas não aceita, não vive isso. Então, Jonas precisava entender isso, assim como nós também precisamos entender o grande amor de Deus. Então, mas Jonas, ele se entristeceu. Então, ele saiu da cidade, foi lá para cima, sentou num lugar, fez uma espécie de cabaninha e ficou vendo. Quem sabe Jonas ficou fazendo isso aqui, eu não sei. Quem sabe ele ficou, opa, vai ter juízo. Esse povo converteu aí, diz que converteu aí, mas eu não estou confiando não. Então, daqui a pouco Deus manda fogo, destrói tudo. Mas, ao contrário do que ele pensou, a cidade lá cantando, buscando a Deus lá, se acertando aos poucos lá, tentando resolver o problema, e ele cai em cima torcendo para a queda, para a derrota. Então, às vezes, a gente torce para ver um vizinho mal, uma pessoa que fala mal de nós, torce para ver alguém que, de repente, um parente que é contrário a nós, a gente muitas vezes acaba torcendo para ver as pessoas que são aversas a nós, passando dificuldade, passando aperto, passando, como quem diz aquela velha frase, não Deus, vai lá e mostra para essa pessoa que isso é comigo, me vinga Deus, essa pessoa tocou em mim, o teu servo, o teu ungido, o teu vaso, tua serva, gente, pelo amor de Deus, então a gente precisa entender isso aqui, tá? Deus ama a raça humana, o amor de Deus é pela raça humana, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse é o amor de Deus. E Jonas não entendia isso. Então ele sentou-se, aguardou, e você conhece bem, achando que ia acontecer alguma coisa. Deus fez crescer uma planta. Né? Há traduções que vão trazer aboboreira. Cresceu aquela planta lá em cima dele, que ela cobriu ele com a sombra, ele gostou daquilo ali, e foi admirando aquela planta, esqueceu do povo lá embaixo, começou a olhar para aquela planta e via a planta crescendo. Aí Deus permitiu que um parasita, um verme, um bicho, um animal, viesse e comesse aquela planta e a planta morresse. E Jonas ficou irado com aquela planta que morreu. Deus falou, você está aí nervoso, entristecido, chateado por uma planta que morreu, que você nem nada por ela fez, não foi você que fez crescer nada, e ainda assim você está assim? Porventura não posso eu, né, ter compaixão da grande cidade de Nínive, né? Vai parecer de novo o mesmo termo, a grande cidade de Nínive. Então olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa maravilhosa é Deus mostrando para nós. Então, às vezes, a gente não tem compaixão, não demonstra compaixão pelas pessoas que estão aí sofrendo, e nem quer que Deus também demonstre, quer que Deus, às vezes, fulmine. Né? Eu creio que sei que não é o seu pensamento, não é esse, eu tenho certeza, mas a gente vê pessoas que pensam dessa forma, infelizmente. Continuando aqui, então, a remoção do castigo. Devido ao arrependimento do povo, Deus removeu o castigo que enviaria sobre a cidade. O jejum e a vestimenta refletiam o quebrantamento de coração de todos. E assim a sentença foi retirada. Olha que maravilha, gente. O povo se arrependeu e Deus, como nós vimos lá no texto áureo, também disse que não faria mais aquilo que ele havia dito. Né? Então, olha que coisa linda. Vamos lá, de novo, capítulo 3, verso 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Né? Fecha aí. Estou concluindo aqui, gente. Vamos lá, vamos para a conclusão aí. Como vimos no livro de Jonas, a natureza, ou seja, na natureza a gente vai ver o vento, o mar, o grande peixe, a planta, o bicho, obedeceu. Então, olha que coisa interessante. Então, a gente percebe o seguinte, vamos fechar esse vídeo falando sobre obediência. Deus dá uma ordem ao profeta. O que a gente vê lá, quem está obedecendo a ordem de Deus? A natureza obedeceu a Deus. Ou seja, o vento obedeceu quando Deus mandou, o mar obedeceu a Deus, o grande peixe lá que Deus enviou obedeceu, a planta que vai crescer obedeceu, o verme lá, o bicho que Deus enviou naquela planta, obedeceu. Aí os ninivitas, quando ouviram a palavra de Deus, também obedeceram, é o povo pagão. Mas somente Jonas, ou seja, o profeta, o crente, o salvo, o santo, o servo, deixou de obedecer segundo o padrão que Deus queria. Então, às vezes é assim, gente.
A gente se diz servir a Deus, temer a Deus, andar com Deus, mas desobedece à vontade de Deus, não obedece o desejo de Deus, deixando de entender que tudo está sujeito à vontade de Deus. Deus é soberano sobre toda a criação. Deus é soberano, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Compete a nós obedecermos o Senhor. Nesse caso aí, só o crente, só o servo, só o salvo que não obedeceu. Vamos fechar aqui. A história de Jonas revela o coração amoroso de Deus, até mesmo para com aqueles que estão distantes dele e que em sua ignorância fazem coisas que lhe ofendem. Fazer a obra do Senhor é o dever de todos nós. Quanto aos resultados, nem sempre serão os que esperamos. Consola-nos, entretanto, saber que a sua misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, queridos, que a gente possa obedecer a Deus, tá, gloriosamente. Há temas, eu sei que a gente poderia ter dito aí, não nos deu tempo de falar, como eu disse, eu não queria fazer um vídeo grande, e eu já expliquei para vocês, né, em outros vídeos, continuo falando aqui, como eu não tenho possibilidade de editar, então você pode perceber que erros, às vezes erros de leitura que eu faço saem, coisas que eu falo, às vezes coisas que eu até gostaria de cortar, mas se eu tentar cortar, eu não, aí que vai complicar ainda mais. Então peço perdão por todas as falhas técnicas que vocês identificarem no vídeo aí, eu só peço que vocês orem por mim, orem pela minha casa, orem pela minha família, porque eu ainda, como eu disse, não tenho recursos para trabalhar com edição, todo esse processo aí para fazer algo maravilhoso, ok? E é claro que em tempo de pandemia, os recursos que de repente eu poderia ter, eu vou investir na minha família, na minha casa, no meu casamento, no meu filho, uma alimentação para minha família, pagar minhas contas e andar bem. Então, tá? Então, se alguém for tocado por Deus aí de nos ajudar nesse sentido, quiser tocar no seu coração, quiser doar uma câmera para nós aí, eu tenho uma vontade muito grande de ter uma webcam, é uma câmera HD, né? Diz, eu não sei se essa qualidade minha não é HD, é VGA, então eu queria ter uma qualidade, mas eu não estou podendo no momento. E se alguém for tocado nesse sentido, fica à vontade, eu recebo de bom grado. Então tá aí nosso contato, fique com Deus, tá? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, é uma honra, é um prazer, que Deus vos abençoe grandiosamente, tá? Amém.